Página 9 do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, de Bert Hellinger. O caminho do conhecimento. Introdução. Este capítulo apresenta posturas básicas que preparam para compreensões mais profundas, principalmente para a compreensão de possíveis soluções. Essas posturas básicas são falta de intenção, coragem, abertura para o desconhecido, recolhimento e concordância com o que se mostra, mesmo que nos exija o máximo. As palavras-chave aqui são o caminho fenomenológico do conhecimento, o procedimento fenomenológico, a verdade como algo que nos foi preestabelecido e que, quando se mostra, força a ação. Esta é uma teoria densa de conhecimento e, por isso, também um capítulo filosófico. Contudo, todas essas afirmações são relacionadas à prática e se tornam compreensíveis através dela. Escrevi sobre este caminho do conhecimento também em outros livros. Em Ordens do Amor, no capítulo Compreensão através da Renúncia. Em Constelações Familiares, sob o título Eu me submeto à realidade, tal como ela se apresenta. No trecho O Caminho Fenomenológico do Conhecimento, assim como tá em inglês aqui, no capítulo A Psicoterapia em Harmonia. A verdade. A verdade é algo que emerge como um relâmpago do ausente para o presente, e então volta a emergir no ausente. Portanto, reluz brevemente e desaparece. No instante que reluz, é totalmente válida. Não existe qualquer dúvida quanto a isso. Contudo, se generalizo isso, não compreendo a essência da verdade e do conhecimento. Então, eu tento eternizar o instante e, com isso, desconsidero a efemeridade da verdade. Ela é um bem efêmero. Entretanto, é totalmente válida no instante em que reluz. Por isso, a objeção à verdade que reluziu vem sempre tarde demais. Chega quando ela já tornou a desaparecer. Participante. Mas, naturalmente, é também um reluzir muito subjetivo. E Hellinger diz, pelo contrário, essa é a diferença. Todos podem ver quando reluz aqui nas constelações familiares. Participante diz, mas só depois que você a construiu. Hellinger responde, eu não a construí. Eu vejo isso. Reluz de repente. Aqui, na última constelação, por exemplo, eu vi repentinamente que tinha a ver com uma criança que tinha sido abortada. De repente, era uma verdade. Eu não a construí, eu a percebi. Participante diz, mas colocando a criança, você a construiu para a pessoa da qual se tratava. E Hellinger respondeu, quem constrói está quase sempre errado, pois a construção não alcança a alma, mas apenas a cabeça. Essa é uma diferença muito importante. Por exemplo, noto que quando percebo algo durante o trabalho, e digo isso, preciso somente olhar para a fisionomia das pessoas, e então sei se está certo. Podemos ver imediatamente através do efeito se alcança a alma. Mas tão logo eu elabore algo e talvez ainda o formule bem na minha cabeça para depois dizê-lo, eu percebo que não existe nenhuma reação. Não alcançou a alma. Com relação ao construtivismo, precisamos nos perguntar, por que é uma construção atua e a outra não?
Aqui deve existir algo que atua, que ultrapassa a construção. Senão não poderia ser que uma atuasse e a outra não. Ambas deveriam atuar ou não atuar igualmente. O participante pergunta: quando se constela uma família, vê-se a falta de ordem existente nela. E no final da constelação, você diz que a terapia terminou. Como seria a constelação quando essa mesma pessoa voltasse a constelar? E Bert responde: quem constela de novo, talvez queira trazer novamente à tona a verdade que tinha desaparecido. Isso não dá. Ela já foi embora. Por isso, só posso constelar novamente quando houver informações absolutamente novas. Ou quando, em vez do sistema atual, ainda deva ser constelado o sistema de origem, e vice-versa. Aí, acrescenta-se algo novo. Agora, a dialética, que está na página 14. Segundo a dialética, o conhecimento avança em 3 passos. Primeiro existe a tese. Essa se transforma numa antítese e de ambas resulta a síntese. Essa se torna uma tese. Transforma-se numa antítese e chega a uma outra síntese. Isso dá certo somente quando a antítese não é apenas uma opinião ou objeção, mas um novo conhecimento. Isso faz uma grande diferença. Quando alguém comunica em um diálogo uma compreensão ou uma experiência sobre o amor, o outro tem uma outra compreensão e outra experiência. Então, isto é, no sentido da dialética, uma antítese mais uma antítese que resulta numa síntese que enriquece ambos. Frequentemente, quando alguém tem uma compreensão e a comunica como uma tese, outros fazem uma objeção no sentido de que uma antítese deve colocar uma dúvida à tese. Dessa forma, tratam a tese como se fosse somente uma opinião e com isso tiram a sua força, mesmo que se baseie numa ideia e apenas a descreve. A palavra-chave para essa espécie de antítese é a palavra mas. Através do mas, a ideia imediata fica desvalorizada. Se, por exemplo, olho para uma montanha e digo, mas não posso mais vê-la direito. Embora ela ainda esteja lá, com o meu mas, eu tiro dela algo de sua grandeza e força. Pode-se fazer objeções a tudo sem o esforço da percepção e sem a paciência que gera disposição para a espera, até que a nova compreensão ou experiência apareça. Por isso, a objeção é tão rápida. A compreensão, pelo contrário, precisa de tempo. Quero ainda dizer algo sobre a dialética. Quando alguém pensa ou faz uma objeção, tem então a sensação de liberdade. Pode ter objeções à vontade sem que precise se orientar por algo. Então, nos pensamentos, a liberdade é bem grande e está ligada a uma sensação de poder. Mas se esse alguém quiser agir de acordo com a sua objeção, então a sua liberdade é bem pequena. Depois que fez todas as objeções possíveis, a compreensão e a experiência comunicadas por outros, o que se pode realmente fazer que ultrapasse a compreensão dos outros? Ao contrário, quem renuncia a essas objeções não é livre em seus pensamentos. Neles tem somente uma margem diminuta, porque se orienta pela realidade percebida, mas tem muitas possibilidades de atuação. Página 15. Percepção e pensamento. Existem muitos acessos à verdade. Eu próprio sigo um caminho que conheço, mas ao seu lado existem ainda muitos outros. É realmente estranho que existem tantos compositores e, contudo, nenhum deles encontrou a mesma melodia. Cada um tem sua própria compreensão.
Cada melodia é diferente e cada uma delas é bela a seu modo. Duas pessoas não podem ter a mesma compreensão em relação à mesma coisa. Se ambos têm uma compreensão especial, uma é um pouco diferente da outra. A plenitude não se deixa limitar apenas a um caminho. Uma compreensão chega da percepção. Algumas pessoas esquivam-se da percepção, fazendo uma afirmação ou uma objeção em que apenas pensam, sem que tenham visto o que afirmam. Algo assim é barato. Qualquer um pode fazer isso. Também o tolo. Mas quando uma percepção se acrescenta à outra, elas se complementam mutuamente. O pensamento sem percepção gira sempre sobre o mesmo, sobre o conhecido. Somente através do pensamento não advém nenhuma compreensão. A compreensão se origina da percepção e então segue o pensamento. Por isso, a compreensão começa com a percepção e continua com o pensamento.